18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Mais um 18 horas no ar. Alô, Karine. Olá, Carlão. Boa noite. Olá. E obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. É claro, hein? Estamos contando com a sua participação. Participe aí do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite. E acione aí o nosso WhatsApp, que é o 99488-7592, Karine. Exato, mas a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Provas do Enem dos concursos foi marcado por falta e estudantes passando mal de calor em Manaus, hein? Eleições 2024, 210 candidatos disputando as prefeituras dos 62 municípios amazonenses. Vamos saber como foi o primeiro debate entre os candidatos a vice para a prefeitura de Manaus. Seca 2024, Rio Negro baixa 18 centímetros num único dia. Agora 6:02, valeu a sua participação, a sua presença em 100,7 no ar 18 horas com os destaques do dia, hein? Você confere esses e outros assuntos. O que aconteceu nesta segunda-feira, 19 de agosto de 2024, 18 horas no ar. 18 horas. Olha, nós começamos o programa de hoje com uma notícia que abalou, inclusive, né? Muita gente e a Igreja Católica, os católicos de um modo geral, aqui no Amazonas. É que o padre Paulo Araújo da Silva, de 31 anos, ele foi preso sob acusação de manter relações sexuais e engravidar uma adolescente de 17 anos no município de Coari, aqui no interior do Amazonas, Karine. E segundo a polícia, Carlão, o crime foi em setembro do ano passado e as investigações começaram por denúncias anônimas. A polícia descobriu que o padre gravava abusos e armazenava no computador o que ele tinha vários outros vídeos de sexo com outras adolescentes. Segundo o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia de Coari, até o momento 4 adolescentes foram identificadas como vítimas do padre. Foram encontrados mais de 260 vídeos de sexo explícito do sacerdote com as vítimas. Olha, tem um agravante. A polícia descobriu que a vítima foi obrigada a interromper a gravidez fazendo uso de um medicamento e, nesse caso, o padre recebeu a ajuda de um amigo. Na casa do padre, os policiais apreenderam um aparelho celular, dinheiro e um computador que vão ser, é claro, periciados. Aí a Polícia Civil continua agora as investigações para localizar o amigo do padre e outras vítimas de abuso, hein? E a polícia divulgou o vídeo no momento em que o padre Paulo Araújo da Silva foi preso e esse vídeo, claro, viralizou nas redes sociais. A ordem de prisão foi da Justiça e o padre é investigado pelos crimes de pedofilia, exploração sexual, aborto e ameaça. Olha, a Diocese de Coari emitiu nota de repúdio sobre o padre acusado de exploração sexual. Na nota, o chanceler da Diocese implorou aí o pedido de perdão de Deus diante do crime e ressaltou que todas as providências canônicas foram tomadas perante a lei da Igreja. Bom, e se isso for confirmado, todos esses crimes, não é, Carlão? Esse sujeito realmente deve pagar por todos os crimes, que não foram poucos, crimes graves, inclusive. Se todas essas denúncias foram confirmadas, o lugar dele é lógico, é na prisão e lá deve continuar por um bom tempo, distante do convívio da sociedade. Digo mais, esse senhor precisa de tratamento profissional. Olha, ontem foi realizado o Enem dos concursos, marcado pelo alto índice de faltas em todo o país, inclusive. Além disso, muita gente fez provas somente pela manhã, não retornando à tarde para concluir o processo. Aqui no Amazonas, Carlão, o forte calor e as péssimas condições das escolas públicas comprometeram sim o desempenho dos candidatos. Em alguns locais, candidatos chegaram a passar mal por causa da falta de um bom ar-condicionado nas salas da rede estadual. E quem conta mais detalhes a respeito do assunto é Odinei Araújo. O concurso público
Básico Nacional Unificado, chamado Enem dos concursos, realizado ontem em todo o país, teve mais de 50% de abstenção, ou seja, de pessoas que se inscreveram, mas não foram fazer as provas. Mesmo assim, o governo federal comemora. A estimativa era que a abstenção chegasse a 60%, a exemplo do último concurso federal, que foi o do Banco do Brasil. Mais de 2 milhões de candidatos estavam habilitados a participar das provas e uma média de 1 milhão fez os exames nesse domingo. Aqui no Amazonas, os candidatos enfrentaram outro desafio para comparecer aos locais das provas: o forte calor. A tarde desse domingo foi a mais quente desse ano até agora em Manaus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura chegou a 36,7 graus no período da tarde. E para tentar driblar o calor, valeu de tudo: levar garrafas com gelo, abanadores e usar roupas leves. Mas em muitos casos, isso não foi suficiente. Em muitas escolas, a falta de manutenção nos ar-condicionados não ajudou. Candidatos relataram que foram prejudicados por causa do excesso de calor nas salas. É o que diz, às 18 horas, a candidata que prefere não se identificar. Eu não sei como os alunos suportam eu estudar ali, não. Acho que eles nem estudam. A sala com 2 ar-condicionados velho, podre, que não ventava. Na primeira fase a gente ainda conseguiu, né, fazer legal, porque era de manhã, mas já estava sentindo o calor. Como as provas aconteceram pela manhã e à tarde, candidatos que moravam perto da escola chegaram a levar ventiladores de casa, mas também não foi suficiente. E muita gente acabou passando mal, segundo a candidata, que preferiu não se identificar. Uma das candidatas lá, né, trouxe ventilador e mesmo assim estava muito quente. Melhorou um pouco quando abriu a porta e janelas das salas. Pra te ter noção, 1h da tarde tava mais frio com as janelas abertas. E nem tava tanto assim, porque tinha gente que... Eu fui ao banheiro e tinha gente que tava passando mal de calor. Além de Manaus, o concurso nacional também foi realizado em mais 8 municípios do Amazonas: Coari, Itacoatiara, Lábrea, Manicoré, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. O gabarito oficial sai nessa terça-feira e as notas finais em outubro. A lista dos aprovados deve ser publicada em novembro. O início da convocação para posse e cursos de formação será em janeiro de 2025. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, que sufoco, Feia né, coisa, Carlão? hein, Karime? Caramba, é desigual até o concurso aqui com o pessoal que fez aqui no estado do Amazonas, com essa dificuldade toda. Bom, essa foi a maior seleção de servidores da história do Brasil. Os candidatos concorreram a 6.640 vagas permanentes em 21 órgãos federais e os salários iniciais de até R$22,9 mil. Karime, segundo o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o número de inscritos somou aí o total de 2,14 milhões. As abstenções chegaram a mais de 50%, então cerca de 1 milhão de pessoas faltaram às provas. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local. Agora 6h09 em Manaus. Cíntia Blink já está aqui ao meu lado com o celular nervoso, apurando tudo em tempo real, porque a história é assim, né, Cíntia? Aqui é em tempo real e a apuração não para. Mas vamos falar desse primeiro debate entre os candidatos para vice-prefeitos de Manaus. Muito interessante, que a gente até comentou, valioso até. Como é que foi, Cíntia, o debate? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, tivemos aí o primeiro debate entre os vices. Foi feito pela Band News Difusora, mas só que não foi todo mundo, faltou gente. Poxa, que pena. Na verdade, faltou gente pra caramba, porque dos 7 faltaram 3, né? Aí a gente teve a falta de Renato Júnior, que é o vice de Davi Almeida, que atualmente é o prefeito, mas ele é candidato à reeleição. Tivemos também a falta de Nancy Segadilha, que é a candidata a vice de Amomandel. E Coronel Menezes, candidato a vice do candidato Roberto Cidade.
A falta deles foi sentida, foi comentada por quem participou. Luiz Castro, que é candidato a vice do candidato Marcelo Ramos, ele falou sobre isso. Na verdade, ele até aproveitou para dar aquela alfinetada, o que faz parte de um debate, né? É do jogo, tá aí. E aí ele mandou que sentiu falta, enfim, na verdade ele reclamou da ausência do que ele chamou de candidato do governador. Fazendo uma referência aí ao Roberto Cidade, que ele se apresenta, né? Tendo ali o governador do Amazonas, Wilson Lima, como seu cabo eleitoral, enfim, como seu principal apoiador. E ele falou também de Renato Júnior, mas falando ali que é complicado fazer um debate sem quem está no poder agora. Ele não lembrou da Nancy. A Nancy, ela chegou a lançar uma nota dizendo que ela está passando por um problema de saúde, que ela se preparou para estar no debate, mas infelizmente não conseguiu participar. O Renato Júnior disse que, de acordo ali com o Avante, ele não vai participar de debate, só quem vai participar é Davi Almeida, mas a gente viu Davi Almeida não participando do primeiro e dizendo à Folha de São Paulo que ele não deve ir aos debates, a não ser que ele entenda que o debate vá discutir Manaus e não que vá no intuito de criticá-lo, enfim, aquela posição que a gente já viu. Já Coronel Menezes disse que tinha outra coisa para fazer. Ué? Não é. Mais importante. Poxa vida, mas dos que foram. Foi bom o debate? Isso que eu ia falar, dos que estavam lá, debater, teve ideias e tal. Teve outra alfinetada que eu me lembro bem, porque teve Luiz Castro, lembrando, para poder a alfinetada fazer sentido, a gente tem que lembrar que ele já foi secretário de Educação na gestão Wilson Lima, na primeira gestão Wilson Lima. E aí vem Maria do Carmo, que coloca, né, assim como o candidato dela fala muito de segurança, a Maria do Carmo fala muito de educação, porque ela é dona da FAMetro e tudo mais. E aí o assunto foi educação, Maria do Carmo vira pro Luiz Castro, faz lá uma pergunta, na hora de responder, comentar a resposta dele, ela fala que quem teve a oportunidade de fazer e não fez, nunca fará. Eita. Então foi um tapa que não teve resposta, viu? Foi nem luva de pelica, foi não. Eu ia até pensei, mas de direita. Foi de gancho. Olha, depois dessa, eu fiquei assim, eu ia gostar da Maria do Carmo nos debates, assim, no Valendo. Realmente, gostei. Nós anunciamos muito, inclusive, a gestão dele como secretário de Educação aqui, né? Nós denunciamos várias situações. Realmente foi uma gestão meio, digamos, teve escândalo desastrosa, e tudo, né, Carlão? Exatamente. Teve escândalo das vans escolares. É o passado, né? De volta sempre. O que eu consigo destacar do debate entre os vices foi mais isso. Fora isso, a gente tinha meio ali realmente uma série B da eleição. Mas assim, de proposta, de ideia, não falaram nada que fosse relevante para você lembrar isso. Nada novo, né? Não temos nada novo. Agora, o que eu achei legal foi eles falarem da relevância do vice, porque realmente, quando o candidato, na verdade, quando aí já assume, né? Quando o prefeito tá fora, quem pega a caneta é o vice. Então não é um vice decorativo, não é um cargo sem importância, não é um cargo que é deixado de lado. Ele pode até, no momento da eleição, não ser tão lembrado. Apesar de que esse ano eu tô achando que a gente tá olhando pros vices, sim, tanto que teve um debate. Vira e mexe, um vice vira secretário, né? Normalmente ele vai pra Casa Civil, né? De uma pasta importante. Exatamente, de uma pasta importante. Então não é qualquer né? Não é qualquer cargo, realmente. Sim. Brinque, olha só, o candidato Roberto Cidade, ele recebeu o apoio do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, que é o Ricardo Nicolau. Até aí tudo bem. Agora, o detalhe é que o Ricardo Nicolau, ele é filiado à Federação de Amon Mandel, não é isso? Pode? Ele é do PSDB, a Federação de Amon é Cidadania PSDB. Então nós temos um Ricardo Nicolau que vira casaca. É assim que fala no futebol, Carlão? Exatamente. Que vira a casaca e vai para outro time, vai lá para Roberto Cidade. Peguei o telefone, nervoso que Karim me disse, fui conversar com o senador Plínio Valério, porque ele é do PSDB. E aí perguntei, e aí Plínio, tudo bom, querido senador? Como é que o senhor vê isso? Vamos ter expulsão de Ricardo? Porque por muito menos estão ameaçando ali o Saulo Viana no União Brasil. E aí ele falou, não, Ricardo Nicolau conversou comigo
tá tudo bem. Vamos lembrar, Ricardo Nicolau, neste momento, está sem mandato, tá? Então, talvez se ele tivesse com mandato, seria uma situação ou outra. Mas, por enquanto, ele tá sem nenhum mandato. Verdade, não tem mandato. Então, ele, apesar de ter um histórico aí cheio de mandato, sim, mas neste momento ele está sem mandato. Então, Plínio falou que Ricardo conversou com ele, explicou as razões para ele estar tomando essa decisão e para ele foi plausível, que tá tudo certo, que não vai rolar expulsão. Então, Ricardo Nicolau está no time de Roberto Cidade com as bênçãos do Plínio, com as bênçãos da federação. Legal. O que a gente está vendo disso? Nós estamos vendo o Roberto Cidade com já um grupo político gigantesco aumentando mais. Ou seja, o Roberto Cidade, ele pode até não sair dessa eleição como prefeito, mas ele sai dessa eleição com um apoio, com uma possibilidade de um time muito grande dentro da Câmara, porque ele tem muitos partidos, então é possível, matematicamente, o provável é que esses possíveis candidatos aí virem vereadores, né? Desse grupão, desse pool de partidos aí de cidade, virem vereadores. Então ele vai ter aí, se ele for o prefeito, uma base muito forte. Agora, se ele não for o prefeito e não houver uma conversa, teremos aí uma cidade com acesso a um grande número de vereadores. Então, quem sentar nessa cadeira não for o cidade pode ter que lidar com uma oposição raivosa. Nossa, bem analisado. Acho que é isso aí, Blink. Agora, um outro que recebeu apoio importante foi o prefeito Davi Almeida, da Igreja Assembleia de Deus, que declarou que vai trabalhar para a reeleição de Davi Almeida, é isso? É isso, a Assembleia de Deus, que é quase um partido, de tanto que ela nunca fica de fora de nenhuma eleição, né? Ela sempre vem e ela é pragmática, né? Ela já ficou ao lado de Vanessa, que é considerada aí comunista, esquerdista e tudo mais, mas também já apoiou o Wilson Lima, mas também já apoiou esquerda-direita, não tem muito... enfim, ela vai com quem ela entende que faz sentido naquela eleição. Dessa vez, Davi Almeida é a aposta aí da Igreja da Assembleia de Deus do Amazonas. Jonatas Câmara declara aí apoio, junto com Moisés Melo, que é vice-presidente da igreja, e Elienei Reis, segundo vice-presidente da Igreja da Assembleia de Deus no Amazonas. O projeto é a reeleição do Davi. Aí a gente tem a declaração aqui do pastor Jonatas, que fala de Davi ser um homem que honra muito os evangélicos, com grande transformação que fez. Ele é evangélico, não é? Manaus. Davi é adventista do sétimo dia. Enfim, então nós temos aí Davi com esse apoio que importa, que faz diferença, que, querendo ou não, faz parte do jogo também. A Assembleia de Deus, ela abraça de fato o político da vez que ela decide, e isso pode... Isso faz uma diferença boa, viu? É um bom apoio, é importante, leva muitos votos. Muito. Blink, depois de divulgados aí os registros de candidatura, os números mostram que este ano teremos aí ao todo, 210 candidatos disputando as prefeituras aqui no Amazonas, nos 62 municípios do Amazonas. 210 candidatos, é isso, Blink? É isso. Isso significa uma queda, viu? E a gente pode olhar para essa queda em Manaus também, porque na última eleição, que aliás Ricardo Nicolau estava disputando, eram cerca de 11 candidatos e agora nós temos 7 candidatos. No pré-candidato em Manaus esse ano até tinha mais gente, mas houve uma diminuição, sim. Agora o de vereadores está gigantesco, né? Tanto é que tem um caso em Maués que eles praticamente já vão ter o segundo turno, digamos assim, porque só tem 2 candidatos, que é o Marceli Veras e Mazine Leite. Então já tá valendo o segundo turno lá, só são 2 candidatos, vai ser definido no primeiro momento quem vai ser, porque só tem esses 2. Não é uma situação tão comum. Na última eleição não estava tão, como eu vou dizer, tão pequeno poucos, né? O número 2 números é pequeno mesmo. É pequeno. E se já tem alguém que tá na preferência, dá nem gosto de lutar. Mas enfim, esse é o caso de Maués, mas como eu falei, a gente sente em todos os municípios, incluindo a capital, Manaus, que tá com 7. Pra gente é muita gente, né? Mas se a gente for comparar com a última eleição, deu uma queda boa aí. Então, as pessoas estão se arriscando menos ao cargo de prefeito. É caro uma campanha, não é barato não. É caro, também tem isso. Tem isso. É isso. Eu volto com mais informação amanhã. Obrigada, Beleza, Blink. então, até amanhã. Boa noite.
Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, vamos falar agora do caso de um médico do interior de São Paulo que se tornou dono de parte da floresta amazônica e faturou aí 800 milhões de reais. O escândalo de grilagem de terra aqui na região foi tema de uma reportagem investigativa do programa Fantástico da Rede Globo desse domingo, ontem, Karine. Exato, Carlão. E durante 10 dias o programa percorreu terras para mostrar como o Ricardo Stopp Júnior conseguiu fraudar documentos e adquirir uma área do tamanho do Distrito Federal. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse assunto, desse super golpe fundiário que agora virou assunto nacional. Boa noite, André Meirelles. Então, esse golpe começou há mais de 20 anos, com o médico começando a fraudar documentos. É isso, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você, ouvinte que nos acompanha nesse momento. Olha, Karime, exatamente isso. Inclusive agora, ontem, né, no último domingo, o programa Fantástico também revelou detalhes chocantes sobre esse esquema bilionário e que envolve esse médico aí de Araçatuba, que fica no interior de São Paulo, que se tornou proprietário dessa vasta área da floresta amazônica. Ele acabou lucrando aí cerca de 800 milhões de reais, isso mesmo. A reportagem que percorreu todo o território ali amazônico, isso por cerca de 10 dias, mostrou como o Ricardo Stopp Júnior, o médico em questão, conseguiu fraudar documentos para se apropriar dessas terras públicas, que é equivalente ao tamanho do Distrito Federal, né? E como é que funcionava esse esquema de grilagem? Bom, Ricardo Stopp Júnior, há mais de 20 anos, se estabeleceu como um dos maiores grileiros do norte do Brasil, como aponta a investigação conduzida pela Polícia Federal. Segundo as informações que foi reveladas ali no programa Fantástico, o médico acumulou 180 milhões de reais, isso com projetos de créditos de carbono e outros 600 milhões com a exploração ilegal de madeira. Inclusive, a Polícia Federal detalhou que Ricardo comandava um esquema de falsificação de documentos que acabou permitindo em papéis aí que se tornasse proprietário de mais de 500 mil hectares de terras da União na Amazônia. A investigação revela que o esquema foi possível graças à conivência de funcionários de cartórios e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, que aceitaram ali os subornos para legitimar as fraudes, né? Tem também, através da investigação da Polícia Federal, teve acesso a conversas telefônicas interceptadas que mostraram ali a negociação de propinas para que os documentos fossem esquentados, ou seja, parecessem documentos legais, né? Agora a gente vai conferir essa informação na fala do delegado da Polícia Federal, Tiago Scarpellini. Vamos ouvir. Foram 22 documentos feitos entre informações, relatórios e laudos periciais, comprovando que essas terras estavam dentro e em cima de área pública da União. A gente já pediu bloqueio e bloqueamos todas as matrículas fraudadas dessa organização criminosa e vamos pedir a restituição desse patrimônio para a União. 18 horas. Olha aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado da Polícia Federal que conduz essa investigação, o Tiago Scarpellini. Como ele falou agora há pouco, né, a prisão e desdobramento dessa investigação, Ricardo Stopp Júnior foi preso em junho deste ano, só que as investigações continuam, né? Em uma das ações recentes, a Polícia Federal e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, estiveram em Lábrea, aqui no interior do Amazonas, onde o grupo liderado por Stopp também atuava, né? Uma das áreas griladas, rica inclusive em rios e cachoeiras, foi transformada, isso no ano de 2008, em Floresta Nacional do Iquiri. Apesar disso, o Ricardo ainda tentava reivindicar a posse da terra, buscando uma indenização de 100 milhões de reais. E o processo acabou sendo suspenso pela justiça. Ai, gente, não é pouco esperto. Falcatrua profissional esse aí. Segue, André. Não deu não, gente. Desculpa aí, tem que rir. É muita cara de pau.
Olha só, e ainda durante as investigações, a equipe policial acabou reinstalando placas indicativas da área de proteção ambiental, frequentemente removidas pelos grileiros ali. A Polícia Federal também identificou pelo menos 50 pessoas envolvidas nessa organização criminosa. Então, ali também o programa Fantástico foi buscando respostas dos envolvidos. Em nota, a defesa de Ricardo Stopp Júnior declarou que ele é inocente e que laudos técnicos e contábeis provarão a sua inocência, né? A defesa também destacou que a prisão é desnecessária, considerando que Stopp Júnior é réu primário sem antecedentes criminais. Já o INCRA, que também por nota afirmou que está colaborando plenamente com as investigações e que já começou a encaminhar títulos de terras suspeitos para análise de órgãos como o Ministério Público Federal e a própria Polícia Federal, que faz toda essa investigação. Agora, as empresas MOIS e Verras envolvidas nas transações de créditos de carbonos anunciaram que interromperam suas relações comerciais com os investigados assim que souberam aí das irregularidades, né? Ou seja, foi feito aí todo esse acompanhamento dessa reportagem, dessa operação da Polícia Federal com o então empresário Ricardo Stopp, que tomou ali posse, né, sem documentos legais, de parte ali da floresta amazônica, mas o que a polícia confirmou é que essas investigações continuam e acredito que tem mais pessoas envolvidas aí por trás, Karime Carlão. Com certeza. André Meirelles, obrigada pelas informações. Agora 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, continue em 100,7, daqui a pouquinho você confere em Seca 2024. O nível do Rio Negro está a 2 metros e 51 centímetros abaixo da marca da mesma data do ano passado. É preocupante. Detalhes em instantes. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Previsão de muito calor, viu, Carlão? Sim. Não deve chover amanhã, tá? Segundo o Climatempo, sol com muitas nuvens apenas. A mínima prevista de 25 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. A umidade relativa do ar fica entre 39% e 78%. Mix. Karime, ouvintes, a vazante do Rio Negro, ela continua acelerada e muito. De ontem para hoje, baixou mais 18 centímetros, deixando agora a cota das águas no Porto de Manaus em 22 metros e 76 centímetros acima do nível do mar. E hoje o nível do Rio Negro, Carlão, está a 2 metros e 51 centímetros abaixo da marca registrada no mesmo dia do ano passado. Quando passamos, vou lembrar, 2023 foi a maior seca da história já registrada aqui no estado do Amazonas, né? Sim, isso é assustador, Karime, realmente preocupante demais, porque indica que esse ano nós teremos com certeza mais uma seca severa, muito provavelmente maior que a do ano passado, que deixou todos os municípios do Amazonas em estado de emergência, inclusive com prejuízos, né? E transtornos, e muitos transtornos para mais de 600 mil pessoas, isso diretamente relacionado, Karime. Exatamente, a gente falou tanto disso ano passado, né? Não foi por falta de aviso. Bom, a repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto e conversa com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, já temos casos até de botos encalhados aí sendo resgatados pelos ribeirinhos. A situação já está, a geografia, a paisagem aqui dos rios do estado do Amazonas já está bem complicada, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Essa é uma situação, Karime, que a gente não queria que se repetisse, né? Mas infelizmente hoje, no início da tarde de hoje, viralizou nas redes sociais um vídeo mostrando um ribeirinho salvando um boto encalhado. Esse caso aconteceu no Rio Madeira, em meio à grande seca, né, que a gente já vem enfrentando. Nas imagens é possível observar o homem carregando o animal. Eu até separei um trechinho para que os nossos ouvintes, a gente não tem as imagens, para quem nos acompanha pelas redes sociais vai poder conferir também as imagens, mas eu separei um áudio pequeno, né, assim, para mostrar esse momento crítico. Eles tiram o boto, realmente, Karime, ele estava morrendo sufocado por conta da falta de água. Ele ficou ilhado, ele ficou encalhado, não tinha mais água. Não tinha mais água, o rio realmente agonizando. Exatamente. E aí um ribeirinho pegou esse animal no colo, ele atravessou rapidamente até a margem do rio
rio, onde o animal foi colocado novamente na água e foi salvo. Eu vou pedir para nossa produção soltar esse trechinho que viralizou nas redes sociais na tarde de hoje. Tentando salvar o botinho aqui, tava morrendo seco. Eu, meu amigo Roca aqui, o bagulho é doido. O bichinho tá morrendo, morre já. Agora vai dar certo. 18 horas. Vai dar certo, Karime, e deu certo, né? Felizmente esse animal ele foi resgatado com vida, né? Esse ribeirinho ele conseguiu atravessar rapidamente até a outra margem do rio Madeira, salvou esse animal, colocando o animal, né, de uma maneira tranquila, resgatando a vida desse animal. No ano passado, durante a seca, mais de 130 botos morreram por conta das altas temperaturas nas águas, né? Muitos desses botos foram ali naquela região de Tefé, né? Então, assim, é muito triste, é lamentável a gente ver que esse tipo de situação já voltou a se repetir. Entre botos e peixes, esses aí foram os números catalogados. A gente sabe que foi muito maior o número de mortandade da vida marinha, né, dos rios aqui do estado, porque a gente via mar de peixes boiando nos rios. As imagens foram muito chocantes. Então, seguramente, acho que o número foi até maior do que esse. Pois é, Karime, e aí, né, esses profissionais continuam monitorando, mas apesar desse final feliz aí, desse vídeo que viralizou hoje, né, a seca aqui no Amazonas ainda deve se intensificar, né, nos próximos meses. Como o Carlão disse aí, né, o Rio Negro está hoje na marca de 22,76 centímetros, então tudo isso gera um alerta. E as calhas, todas as calhas dos rios aqui do Amazonas seguem em descida e se encontram abaixo da normalidade. Então tudo isso vem preocupando as nossas autoridades, por isso a gente conversou com a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, e ela falou um pouquinho mais sobre esses eventos climáticos que contribuíram à seca do ano passado para que a gente registrasse esses números ainda este ano. Os níveis que estão sendo registrados na bacia hoje sofrem muita influência do que aconteceu na estiagem do ano passado. É como se a cheia desse ano não tivesse, na sua totalidade, contribuído para que o rio enchesse, né? O rio recuperasse os seus níveis. Então, se a gente for ver descidas desse ano com as descidas do ano passado foi mais intenso. Principalmente a parte norte da bacia também foi afetada. No momento, o Negro, a bacia do Negro, o Alto Rio Negro, não está sendo afetada como no ano passado. E isso é bom porque vai ajudar a equilibrar essas descidas, né? Mas a gente ainda tem 2 meses de estiagem severa. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí, né, a fala, os prognósticos climáticos da Jussara Cury, ela que é pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil. A gente ainda tem 2 meses, Karime. Estiagem severa, né? Uma fala que chama a atenção. Muito. E aí, até agora, segundo o governo do Amazonas, a seca dos rios aqui no nosso estado já afeta de forma direta pelo menos 111 mil pessoas. E 20 municípios estão aí em situação de emergência, segundo o boletim divulgado na tarde de hoje pela Defesa Civil aqui do Amazonas. Karime e Carlão, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Beleza, Nathalie, agora 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, nós temos mais casos de naufrágios aqui no Amazonas. Desta vez foi de uma draga de garimpo e um barco rebocador no rio Altiparanã, afluente do rio Solimões. 3 garimpeiros morreram e 2 pessoas ainda estão desaparecidas. Carlão, e esse acidente foi entre os municípios de Jutaí e Fonte Boa, no interior do Amazonas. Quem tem mais detalhes a respeito do assunto é o repórter André Meirelles, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Boa noite mais uma vez, André. Então, o que teria provocado esse naufrágio, esses 2? A gente sabe? Tem alguma ideia, alguma informação? Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e ouvintes. Olha, segundo a Secretaria de Saúde de Jutaí, né, sobre esse acidente aí, 3 corpos masculinos foram levados à unidade hospitalar da cidade na tarde deste domingo, ou seja, na tarde de ontem. As vítimas já foram identificadas, né, como
Odacildo Soares Oliveira, de 30 anos, Darcy Vanildo Braga de Souza, de 31 anos e Odair João Carvalho Mota, de 47 anos, né? Um dos sobreviventes também relatou à prefeitura ali de Jutaí que o barco rebocador colidiu com um tronco por volta das 5 horas, isso da madrugada, causando um buraco ali na draga e levando ao afundamento das embarcações, né? Os 3 homens encontrados mortos. Então, esses 3 que você falou o nome e a idade foram os 3 mortos. Os mortos. E se 2 pessoas estão desaparecidas, né? Estariam, no caso, dormindo na draga no momento do naufrágio. E essas buscas estão sendo feitas nesse momento pelos desaparecidos, estão sendo conduzidas aí por familiares, amigos, além do serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, né? A Defesa Civil, a Guarda Municipal e também moradores de Jutaí, com retomada dos trabalhos previstos aí continua a retomada desses, se não encontrarem ainda, vai continuar a retomada desses serviços para amanhã também, Karine e Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Até amanhã. Boa noite. Valeu, André. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-deputado federal, delegado Pablo Oliva, que este ano concorre a uma vaga de vereador aqui em Manaus. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Então, essa candidatura é um recomeço? Boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a todos os nossos telespectadores e também gente que ouve no rádio, principalmente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar por aqui e falar um pouco sobre essa candidatura agora, que é a candidatura a vereador. E mais do que um recomeço, é para a gente fazer a Câmara de Vereadores elevar o seu nível. Hoje, nossos vereadores de Manaus, infelizmente, estão com um nível bastante baixo, salvo raras exceções, e a gente precisa dar uma melhorada na representatividade do povo de Manaus. Nós temos observado isso realmente. Os vereadores de Manaus, em sua maioria, inclusive, eles têm atuado, né, fraco, né, a atuação bastante fraca. Não estão fiscalizando, não estão apoiando incondicionalmente o prefeito e ficam distante da população. A gente vê essa certa distância, eles só aparecem nos bairros agora, estão tudo por aí, né? O senhor vai fazer diferente disso? Pretende fazer um mandato bem efetivo, deputado? Carlão, assim, a gente verifica que os vereadores, eles realmente passam a maior parte do tempo sem prestar conta com a população. E essa questão da fiscalização, muitos não só não fazem porque não querem, não fazem também porque não sabem. Eu posso falar um pouco sobre minha trajetória. Eu tenho 18 anos de delegado da Polícia Federal. Nesses 18 anos eu tenho um trabalho específico em combate à corrupção e desvio de recurso público. Esse conhecimento é o que faz a gente ter capacidade técnica de fiscalizar de maneira eficiente. E fiscalizar principalmente a aplicação do recurso do dinheiro do povo. Como diz a Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro das pessoas. Então esse dinheiro é meu, é seu e está sendo mal utilizado. E uma das principais funções do vereador é fiscalizar. A Câmara de Vereadores ela se limita hoje às pessoas que apoiam o prefeito ou o criticam, e fiscalizar passa longe, o interesse da população é esquecido. Bom, vamos lá. Os temas de segurança e combate à criminalidade sempre foram destaque na sua atuação. São seus lemas, suas bandeiras, né? Quais são suas principais propostas para melhorar a segurança nos bairros aqui de Manaus, caso o senhor consiga essa vaga de vereador? A todos os ouvintes aqui que ouvem a gente, as propostas do delegado Pablo são as que hoje a população sensibiliza. Se você procurar saber, a principal reclamação do povo de Manaus hoje é a segurança pública. Mais do que saúde, mais do que educação, não que essas pautas não sejam importantes, mas o povo está cansado de ser assaltado dentro dos coletivos, dentro dos ônibus, está cansado de ser assaltado nas áreas que são de geração da prefeitura, como é o caso da Ponta Negra. Bairros considerados antigamente seguros, hoje estão totalmente inseguros. Essa responsabilidade de cuidar da segurança pública desses logradouros, do transporte público, é da prefeitura, sim. E eu transmito mais, eu digo que essa é a responsabilidade dos vereadores. E você que está me ouvindo vai pensar assim, o que o vereador tem a ver com a segurança pública? Sim. E o que pode fazer? Tudo porque ele que diz onde o dinheiro vai. Então, se os vereadores não estão colocando orçamento para a segurança pública na cidade de Manaus, eles não consideram isso uma pauta importante. Hoje, boa parte do orçamento, e eu posso dizer porque ainda não analisaram nele, existe mais recurso para pintar rua e calçada do que para a Guarda Municipal de Manaus. Isso é uma covardia. Covardia. Olha só, o senhor tem uma experiência, né, como deputado federal, então tem uma visão bem abrangente das necessidades do Estado. Agora, o senhor acha que essa experiência como deputado federal, com essa visão toda aí, dá para atuar
atuar em questões locais e específicas da nossa cidade? Dá para utilizar tudo que você aprendeu ao longo aí dessa carreira? Com certeza. A Câmara Federal é uma escola. E naquela escola a gente aprende a dar prioridade àquilo que tem prioridade. A cidade de Manaus é uma cidade-estado. Ela tem 55% da população do estado do Amazonas vive aqui. E a gente tem aqui problemas de todas as grandes cidades. Mas ao mesmo tempo também temos recursos como grandes cidades têm. O problema é que esses recursos são mal aplicados, mal geridos e, pior, mal fiscalizados. Não há uma fiscalização contundente do que é feito com o dinheiro da Prefeitura de Manaus. E essa preocupação, ela não passa pela Câmara de Vereadores. Tanto é que foi feita uma pesquisa recente que uma grande parte da população de Manaus não sabe o nome de um vereador sequer. E tem uns ali que eu acho que são até mudos, porque eu nunca vi nem a voz. Esses vereadores, eles não fiscalizam de verdade o dinheiro público. Eles não estão ali com essa preocupação de mostrar que vieram e também de prestar contas com a sociedade. Bom, e em relação, vamos falar de vereadores, né? Esse contexto, essa relação entre vereadores e prefeitura costuma ser motivo, é claro, de debate, embates e tudo mais. Como é que o senhor analisa essa relação e até que ponto o senhor acredita que é possível manter uma postura independente, mais cooperativa com o prefeito e o bem da cidade, digamos assim? Como é que fica essa equação? É fundamental. A aliança não é promiscuidade. O que eu vejo é que tem alguns vereadores que são aliados do prefeito, mas parece que são mais namoradas dele ou coisa do gênero, porque passam pano para qualquer coisa que ele faz. Você só alivia para uma pessoa assim se você for namorado dela, né? Então o que eu vejo de vez em quando acontecer? Eu vejo alguns vereadores que ficam tentando justificar o injustificável. A gente viu declarações desastrosas recentes sobre a merenda escolar, sobre como é feita a aplicação do recurso público, sobre o dinheiro gasto com festas, com uma série de coisas. Essa relação, independente de você apoiar o prefeito, ela não pode ser feita contra o povo da cidade de Manaus. Então, toda relação onde você apoia algum mandatário de poder, prefeito, governador, presidente da República, e eu sei porque eu sou da paz do presidente Bolsonaro, quando eu fui deputado federal, ele era o presidente da República e nem por isso deixar de fiscalizar o recurso. Sem dúvida, essa é a ideia, né? Falando aí de presidente Bolsonaro, a influência externa, digamos assim, de Bolsonaro, de Lula, nesse processo eleitoral, ela está meio tímida, né? O senhor acredita que isso pode mudar aí nesses 50 dias, digamos assim, que falta ainda? Pode haver uma influência maior tanto de um quanto do outro? Eu tenho certeza, a influência ela vai acontecer tanto positiva quanto negativa. Na verdade, ela já acontece. 62% da população de Manaus votou no presidente Bolsonaro há 1 ano e meio atrás. Eu acredito que ele é um grandioso cabo eleitoral. E você que nos escuta, que assiste essa rádio aqui hoje, que está ouvindo o programa ou que assiste pela rede social, tenho certeza que se você é de direita, você também se filia aos valores que o presidente Bolsonaro defende e que a direita, de uma maneira geral, defende. Eu, como direitista, posso falar isso com muita qualidade. E do outro lado também, você vê que o presidente Lula tem uma interferência grande, tanto é que o candidato dele é o de maior rejeição. O candidato dele, ele já está ganhando realmente a eleição, só que no quesito rejeição. Logo, você vê o quanto há interferência, sim, dos mandatários do poder, que se você anda por aí, eu digo isso, Carlão, Karime, quando eu ando pela cidade de Manaus, uma das primeiras perguntas que as pessoas têm é: você é bolsonarista? Você defende a direita? Eu digo, claro, com muito prazer, com muito orgulho, nasci bolsonarista, sou bolsonarista raiz. Muito que bem, obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço bastante, agradeço todo mundo que nos assiste e, se puder, peço para que todos que nos ouvem aqui hoje possam seguir a gente nas redes sociais. Delegado Pablo, você vai olhar um pouquinho do nosso trabalho, um pouco do que a gente faz, Instagram, Facebook. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. A gente que agradece, uma ótima noite. Conversamos com o delegado Pablo Oliveira, candidato a vereador de Manaus. 6h43. 18 horas. Olha, a Justiça do Amazonas determinou que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos conceda o pagamento de auxílio aluguel a uma vítima de violência doméstica que teve a medida protetiva violada pelo ex-companheiro. Karime. Pois é, Carlão, essa é uma decisão que teve como base uma lei bem recente de 2023 e a gente vai entender melhor o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Já está em vigor uma lei federal que garante auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica por até 6 meses. Muitas mulheres continuam vivendo com os agressores porque não têm para onde ir
ou como se manter quando decidem se separar. Segundo o Ministério das Mulheres, apenas 134 cidades aqui no Brasil têm abrigos especializados para receberem essas mulheres. Por conta disso, a Justiça do Amazonas, pela primeira vez, decidiu que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos deve conceder auxílio aluguel a uma vítima de violência doméstica aqui da capital. Essa decisão veio depois do ex-companheiro da mulher violar a ordem de proteção. Nesse caso, o ex-companheiro da vítima invadiu a residência onde ela estava, insultou, agrediu fisicamente, mesmo depois dela já ter uma medida protetiva contra ele. A mulher relatou o incidente à polícia, informando que o agressor também quebrou seu celular, impedindo ela de buscar ajuda. Inicialmente, a vítima foi acolhida em um abrigo, mas por conta da limitação do tempo de permanência no local e com medo de retornar para casa onde estava o ex-companheiro, ela solicitou, por meio da Defensoria Pública aqui do nosso estado, um deferimento de auxílio aluguel previsto na Lei Maria da Penha. A juíza Elza Vitória de Mello considerou o pedido, destacando a grave vulnerabilidade social e econômica da vítima, comprovada por documento anexado a esse processo. Além disso, a Justiça do Amazonas ressaltou que medidas como essa são essenciais para reduzir a vulnerabilidade das vítimas depois da decisão. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público aqui do Amazonas. Sobre essa decisão, conversamos com a delegada Patrícia Leão, ela que é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. E ela explicou que o auxílio aluguel como medida protetiva de urgência pode ser concedido pelo Poder Judiciário caso a vítima apresente situação de vulnerabilidade social e econômica e seja afastada do lar. Lembrando que estamos em meio à campanha Agosto Lilás. A operação vai durar aí durante o mês de agosto inteiro, intensificar aí o conhecimento da Lei Maria da Penha, levar mais conhecimento para as mulheres em situação de violência doméstica sobre aí os institutos que estão dentro da Lei Maria da Penha, os direitos que ela tem, porque a Lei Maria da Penha ela não é só a parte criminal, dependendo da situação, ela pode ali conseguir alimentos, um auxílio aluguel, então tem todo um arcabouço que faz com que essa mulher consiga sair desse ciclo de violência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, bispos, cardeais e lideranças pastorais da Igreja Católica discutem sobre a atuação da igreja na região. Karime. Carlão, o evento sediado aqui em Manaus começou hoje e vai até o dia 22 de agosto. No final do evento deve ser publicada uma carta ao povo de Deus da Amazônia. Vamos aos detalhes agora com Jané Araújo. O quinto encontro da Igreja da Amazônia é organizado pela Comissão Episcopal Especial para a Amazônia, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repam Brasil. E conta com a presença, além dos bispos, dos cardeais e lideranças pastorais da região, além de povos originários e indígenas. Até o dia 22 serão discutidos temas como a igreja que se fez carne, alarga sua tenda na Amazônia, memória e esperança. A ideia desse tema, segundo a irmã Maria Irene Lopes, assessora da Comissão para a Amazônia, é dar continuidade às conclusões do encontro de 2022 em Santarém, ou seja, avaliar os avanços, as dificuldades e os desafios. Para refletir, a caminhada da Igreja da Amazônia a partir do sínodo, a partir do encontro da Igreja em Santarém em 2022. Então nós vamos trabalhar nesses dias de 19 a 22, nós vamos trabalhar uma socialização dos levantamentos que foram feitos pelos regionais da Amazônia sobre essa caminhada pós-sínodo e pós-encontro de Santarém. Principalmente essa socialização vai nos ajudar a rever a nossa caminhada na Amazônia. Durante o encontro, a liderança da igreja na Amazônia vai avaliar também quais são os desafios emergentes e o que se espera da atuação da igreja na Amazônia. Vamos conversar sobre essa caminhada da SEAMA com o rito amazônico, como que está todo esse trabalho sendo feito a nível de Pan-Amazônia. E estamos aí para
confraternizar também, né, com toda a igreja presente ali em Manaus. Ao final do encontro, uma carta ao povo de Deus da Amazônia vai ser publicada. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 49 minutos. Vamos para Brasília, Brasília, hein, Karime, agora. Partiu, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que já está aqui dividindo a tela com a gente. Vídeo, Boa noite, Cadu. Então, vamos lá. E seguem aí, né, as discussões sobre as tais emendas impositivas. Lembrando que você explicou pra gente aqui que essas emendas impositivas, elas são uma verba destinada para senadores e deputados para serem investidas nos seus estados, cada um lá no seu estado. Só que a grande questão aqui é que o uso e o destino desse dinheiro público não é transparente, não é fiscalizado e querem manter assim, liberar o dinheiro sem dar satisfação para ninguém para onde que foi esse dinheiro. Então, Cadu, hoje eu sei que teve reunião entre o presidente Lula com ministros e líderes de partidos justamente para discutir alternativas sobre a volta do pagamento dessas emendas. Afinal de contas, esse dinheiro deixou de ser repassado para prefeituras, institutos e por aí vai, não é isso? Estão suspensos os pagamentos. Se é que eram repassados. Né? Deveriam ser. Vamos lá. Boa noite, Cadu. Explica mais essa pra gente. A gente precisa criar uma apostila, né? Porque todo dia é uma história nova, todo dia é uma teoria nova, né? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, ouvintes dos 18 horas. É isso mesmo, Karime, a suspensão do pagamento das emendas parlamentares, essa bronca aí, foi o assunto da reunião de hoje do presidente Lula com a sua equipe ministerial, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. Nessa reunião foram discutidas, nesse âmbito aí, dessa questão, algumas alternativas. A principal delas é acabar com as emendas de comissão, Karime, que é uma daquelas modalidades obscuras de emendas parlamentares que dificultam o rastreamento do dinheiro público. Faz parte daquela bronca, desse pacote de broncas aí. E aí, em vez das emendas de comissão, os deputados e senadores vão transferir o recurso para as políticas públicas já elencadas, que já existem e que estão sob o controle do Poder Executivo. No caso, o PAC, que é a política pública deste governo, o governo Lula, tem o SUS, que é uma política pública permanente, Plano Nacional de Educação também, o Calha Norte, que está aí há tantos anos, enfim, no Poder Executivo, funcionando, né, para regar recursos para o interior, né, para as comunidades ribeirinhas, enfim. Essa possibilidade foi colocada na mesa e, claro, houve uma resistência dos parlamentares por parte das lideranças partidárias, porque tiraria, segundo eles, a liberdade dos deputados e senadores de encaminhar recursos para suas bases. Eles querem insistir nessa questão. O que eles não querem, na verdade, Karime, é se vincular ao governo Lula. Eles querem uma espécie de política pública paralela. Foi o que eles fizeram no governo Bolsonaro e não é bem assim. O governo federal é responsável pela execução do orçamento público, está na Constituição. Essa é a principal função do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Então, amanhã, Karime, esse assunto volta a ser tema, vai ter uma outra reunião para tratar do assunto, tentar um acordo pacífico entre os poderes legislativo e judiciário para tentar dar fim ao chumbo trocado entre o Congresso Nacional e o STF. Vai ter reunião com o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, com líderes de partidos e também com os ministros do governo Lula. Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco foram convidados, mas até agora não confirmaram presença nessa agenda. Aquelas duas PECs, Karime, que o Arthur Lira mandou desengavetar, lembra, na semana passada, a gente falou sobre esse assunto, essas PECs que reduzem o poder da canetada dos ministros do STF, permite que os deputados, senadores, possam anular as decisões monocráticas dos ministros por meio de votação da maioria. Enfim, até agora essas duas PECs não entraram na pauta da CCJ dessa semana, da Comissão de Constituição e Justiça. Eu acabei de olhar o sistema da Câmara, o sistema da CCJ, e não tem reunião programada para essa semana inteira, Karime e Carlão. Ou seja, essa semana vai ser parada aqui em Brasília por causa da eleição. Esquece aquela história de esforço concentrado, viu? Ninguém vai vir essa semana, não. Nossa. O que a gente pode deduzir dessa história, Karime? O Arthur Lira está enfraquecido nesse debate. Viu? A tinta da caneta dele está ficando cada vez mais fraca à medida que o tempo vai passando. Ele está perdendo o mandato dele está acabando. Ele e o Rodrigo Pacheco não tem outro caminho senão de negociar uma saída política, honrosa, diplomática, né? E o caminho é
preparar uma proposta que cria mecanismos de fiscalização, como determina o STF. Por mais que essas duas PECs sejam aprovadas, Karine, que porventura, claro que não ser, eu penso que não vão ser, não há tempo para isso. Por mais que elas sejam aprovadas, digamos assim, e que ainda tenham um efeito retroativo, que anulem a decisão do ministro Flávio Dino, que mandou suspender os pagamentos das emendas, não vai ter como reverter o cenário, porque o colegiado do STF já decidiu. E, além disso, vai ter recurso questionando a constitucionalidade das duas PECs se elas forem promulgadas. Ou seja, o cenário não é favorável para o Congresso Nacional, sob a batuta do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Então, a saída é a negociação e é o que está tentando ser feito junto com o STF, junto com o governo Lula. Vamos ver como é que fica. A série está em andamento, a série do Netflix, Karine. Novela. Beleza, Cadu, olha só, com relação às eleições... Uma novela que não acaba e nem fica... Mas tem que acabar, né? Tem que decidir, tem que dar uma série o final. Algum dia, quem Algum dia acaba. Cadu, agora com relação... Tomara que seja um final feliz pra gente. Sim, com certeza. Que é deixar tudo claro, né? Tudo às claras, é óbvio. É verdade. Cadu, com relação às eleições, tem uma situação aí também estranha, né? Uma situação que é difícil lidar e entender, inclusive. O PT e o PL, eles estão juntos apoiando 84 candidatos a prefeito no país. Agora, tem um monte de ressalva nessa situação aí, né, PT? O Cadu, explica pra gente aí. O PT proíbe uma coisa. Ato falho, hein? O PL proíbe outra. Não queria nem rir. Qual é? Foi mal, não vou falar nada, não. Segue. Vamos seguir. Agora que eu entendi. Vamos seguir. Eu não posso falar PL, que aí seria um ato falho. O PT tá certo. Fala, queridão. Gostou? Ato falho é isso. Ato falho seria PL. Não, ato falho é isso. Você falar o que tá em mente. Vai lá, queridão. Vamos lá, Carlão. Carlão, no fim das contas, venceu aí o pragmatismo político, né? Falou mais alto nessa eleição. Segundo informações do TSE, o PL e o PT estão juntos aí apoiando o mesmo candidato a prefeito em 84 cidades do país. Aí no Amazonas, o PL e o PT estão juntinhos em Jutaí, Benjamin Constant, Barcelos e Tabatinga. Havia Parintins, mas foi retirada a candidatura, o apoio, né? Carlão, desses 84 municípios, onde o PL e o PT estão aí unidos na mesma coligação, 12 candidatos são do PL e 3 candidatos são do PT. Entre esses 3 candidatos são da área de saúde e da área de educação, por exemplo, médico, tem enfermeiro candidato, tem também professor, e entre os candidatos do PL estão pastores evangélicos e também policiais, pessoal militares, né, no caso. O restante, essa outra turma aí, são de outros partidos, principalmente os de centro. PSD, MDB, União Brasil, essa turma aí ganhando o apoio do PL e do PT juntinhos. A gente sabe, a gente lembra, dias atrás, o Jair Bolsonaro, como presidente de honra do PL e também principal cabo eleitoral do partido, ele disse, determinou que os pré-candidatos estavam proibidos de fazer coligação com partidos da esquerda, no meio daquele debate sobre a Venezuela, né? Isso aí deu uma atrapalhada geral no cenário político, mas aí ele, pelo visto, acabou cedendo. E o PL tá aí, juntinho com o PT, trabalhando juntos com o mesmo interesse. Legal. Isso é para o nosso ouvinte eleitor, né, Carlão, entender que na eleição vale a negociação, mais a negociação do que a própria ideologia. Não dá para caminhar sozinho. A gente vê aí o Pablo Marçal, em São Paulo, na capital paulista. Ele tem o apoio só das correntes ideológicas na capital paulista. Ele não tem apoio político. Então ele começou muito quente e agora ele começa um processo de estagnação, caminhando para desidratação. Cada caso o Bolsonaro caso, né, anda meio arrependido. Obrigada, Cadu, pelas informações. Exato. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abração. 18 horas. Muito bem, agora vamos a conferir, né, outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. Ibovespa fecha no maior patamar da história, alta de 1,36% aos 135.777 pontos. Tornado afunda iate de luxo na Itália, bilionário está desaparecido. Manaus é a 6ª capital do país em número de pessoas na lista do benefício de prestação continuada. E greve do INSS aqui no Amazonas chega ao 19º dia com agências fechadas em Manaus e outros 4 municípios. Mix.
Agora 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O trabalho da Polícia Federal, como mostrou o programa Fantástico de ontem, desvendou um escândalo de grilagem de terras públicas no Amazonas. A investigação mostrou como um médico de São Paulo, na base da fraude, se tornou dono de parte da floresta amazônica e faturou 800 milhões de reais. A Polícia Federal diz que Ricardo Stop Júnior armou um esquema de fraudes de documentos que o tornou proprietário de papel passado de mais de 500 mil hectares na Amazônia. O fato faz lembrar que já em 2001, a CPI da grilagem em Brasília constatava o grave problema na Amazônia. E seu relatório final dizia que conhecidos personagens utilizavam toda sorte de mutretas para alcançar sua finalidade de apropriar-se indevidamente de terras na Amazônia. E que houve a montagem de uma verdadeira máquina para esquentar títulos e forjar cadeias dominais, como concluiu o conluio de servidores dos cartórios. As investigações devem continuar para fechar o cerco à grilagem, que é uma das principais causas da destruição da floresta amazônica. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.